Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 4. E Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E pode se assentar. O capítulo 4 de Juízes, ele começa com uma afirmação muito triste, dizendo: e o povo de Israel volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Vocês sabem que no capítulo 3 e outros capítulos decorrentes, o povo de Israel peca, o Senhor vai lá, levanta um juiz, levanta um líder, salva aquele povo, daqui a pouco está tudo bem, eles se esquecem do Senhor, voltam a pecar, e assim o Senhor levanta alguém para livrá-los. Só que isso não é uma coisa, isso é um círculo vicioso que está acontecendo ali no povo de Israel. E, como consequência, Deus permite que o povo caia nas mãos dos seus inimigos, sendo oprimido, sendo escravizado. E em sofrimento, eles começam a clamar por misericórdia. Deus levanta Otoniel, Deus levanta Eude, Deus levanta, louvado seja o nome do Senhor, Sagar. Só que no capítulo 4 eles voltam a pecar, voltam a fazer, louvado seja o nome do Senhor, que é mal aos olhos do Senhor. Essa situação virou um círculo vicioso entre os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Samuel ele tem o cuidado de denominar esse povo como os filhos de Israel. Ele não vai falar o povo rebelde, o povo mau, ele vai falar os filhos de Israel, porque aqui se trata de um povo escolhido, um povo separado do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, o Senhor ele começou a palestrar o meu coração, porque às vezes a gente peca 1, 2, 3, 4 vezes, o inimigo da minha alma e da tua alma começa a gritar no meio do teu coração, na tua mente, e dizer: não vale mais a pena, larga esse Deus, larga esse caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou aqui hoje, eu quero liberar uma palavra para você. Não importa quantas vezes você caiu, o Senhor está aqui nessa noite para me levantar e para te levantar. Ele não deixou de te amar, Ele não deixou de te escolher. Ele te ama e Ele te chama nessa noite a uma responsabilidade. Levanta, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa situação ela vira recorrente. Eude morre, como eu disse, o povo volta a pecar. E o Senhor agora entrega esse povo nas mãos de Jabim, rei de Canaã, junto com seu capitão, Sísera. Jabim era um rei poderoso, ele possuía um exército imponente, 900 carros de ferro, louvado seja o nome do Senhor. Durante 20 anos, esse povo vai viver cativo. Esse povo vai viver ali, debaixo de uma escravidão, louvado seja Deus, por parte desse rei e do seu capitão de Sísera. Eles haviam se tornado escravos por conta do seu pecado. Como pode o povo escolhido de Deus agora viver escravizado? Aquele povo lá atrás que o Senhor, aleluia, livrou do Egito, aleluia, abriu o mar vermelho, fez com que eles passassem a seco, louvado seja o nome do Senhor. Agora esse povo volta a viver escravizado,
mas não é porque o Senhor, não é culpa do Senhor, é porque eles pecam. E como consequência, eles voltam à vida de escravidão. Só que o Senhor, aleluia, Ele não desistiu desse povo. E eu entendo que aquilo que me domina me escraviza. Você vê que uma pessoa que usa droga, ele é dominado pela droga. Uma pessoa que bebe, ele é dominado pela bebida. Tem gente que é dominado pela prostituição, tem gente que é dominado pela mentira. Mas eu quero entender que hoje aqui só tem gente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, regido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, que peca, mas se arrepende e ainda que errou. Louvado seja Deus. Vamos levantar uma voz e clamar ao Senhor por misericórdia. Louvado seja Deus, porque Ele perdoa pecados. Aleluia. Aleluia. Mas hoje é noite. Acho que já teve outras pregações dentro desse tempo. Vai vir um congresso, é isso? É um pré-congresso. Louvado seja Deus, e eu creio que hoje é noite de você levantar do seu estado de procrastinação, de você sair desse círculo vicioso, de você atentar, louvado seja Deus, para a voz do teu Senhor, e de uma vez por todas, se colocar para que a sua vida seja regida pelo Espírito Santo de Deus, porque se não é o Espírito Santo que domina, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar, quem domina é o diabo. Aleluia. Eu aprendi uma fala uma certa feita, e toda manhã quando eu levanto eu declaro: Senhor, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha família, Tu és o Senhor do meu casamento, Tu és o Senhor dos meus negócios, porque se esse o senhorio não for dele, esse senhorio é do inimigo da minha alma, e a ele eu não dou autoridade. E os filhos de Israel, eu gosto desse termo, como eu já falei, eles lembram do Senhor e voltam a clamar por misericórdia. Aí a Bíblia continua narrando a história e diz: e naquele tempo, Débora, mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Aí eu parei para entender o contexto. De um lado tem um povo sendo escravizado, um povo, louvado seja o nome do Senhor, em procrastinação, pecando, redundantemente, louvado seja o nome do Senhor, se esquecendo, voltando as costas para o seu Deus, mas do outro lado tem uma mulher que se posicionou, uma mulher que está de pé, que empresta os seus lábios para o Senhor, para profetizar, para liderar, para julgar a Israel, louvado seja Deus. E o autor tem esse cuidado de colocar naquele tempo, é no mesmo tempo. Aí a gente olha para ao nosso redor, não é diferente no dia de hoje. Porque eu e você, a gente tem que profetizar em meio ao caos. A gente tem que profetizar no meio dessa tribulação que está acontecendo aí fora. A gente tem que profetizar diante de um governo falido. A gente tem que profetizar, louvado seja o nome do Senhor, diante, louvado seja o nome do Senhor, da corrupção, da miséria, da mentira. Oh, o Espírito da verdade. Nós temos que nos levantar, ter coragem em meio a essa situação, independente do tamanho da tua boca, da tua posição, de quem tu és, de quem tu serve. Louvado seja o nome do Senhor, se levantar como boca de Deus para essa nação. Aleluia! Glória a Deus. Existem ministérios que são forjados em tempo de crise. E é nessa crise que o seu ministério será consolidado no Senhor. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, eu não conheço, louvado seja Deus, as tuas lutas. Mas deixa eu te dizer, nada acontece por acaso. Se o Senhor está permitindo o caos, se o Senhor está permitindo, louvado seja o nome do Senhor, esse levante, essa afronta, é porque no meio dessa situação, Ele quer que tu levante e profetize. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! E Ele compara um cenário caótico com um cenário de liderança, louvado seja o nome do Senhor, e profecia. Oh, glória! O cenário em que eu estou vivendo, em que você vive, ele não estabelece a ação divina. Ele não dita a ação divina.
Deus não precisa de cenário favorável. Glória a Deus. Deus não precisa que esteja tudo no conforme. Eu não sei você, mas de vez em quando eu começo a orar e eu falo assim, Senhor, faz assim, vai lá, toca desse jeito, abre aquela porta, fecha aquela, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu escuto uma vozinha lá no pé do meu ouvido, dizendo, ou eu trabalho ou tu trabalha, ou eu dito ou tu dita, ou eu faço ou tu faz, louvado seja Deus, aleluia. Porque ele não precisa da minha estratégia, da tua estratégia. Ele precisa de voluntariedade minha e tua, para que ele possa agir. Quem é o que está voluntário nessa noite? Para que o Espírito Santo de Deus possa atuar. Aleluia! O momento pode até ser de dor. Pode até ser de crise, pode. Louvado seja Deus. Quem não passa pelas suas, louvado seja Deus. O momento pode ser de perda. Não sei o que você perdeu, não sei o que tu está chorando, não sei qual é a sua crise, mas eu sei que uma Débora se levanta na minha e na tua vida nessa noite. Eu sei que tem uma Débora para profetizar para mim e para você, para ajudar a minha causa e para ajudar a tua causa nessa noite. Aleluia! Aleluia, aleluia. Levanta uma Débora nesse tempo. Para mim e para você. E eu quero pedir você que está do lado de uma Débora, que vire para ela e diga, ei, Débora, levanta. Não diga com uma voz de quem crê naquilo que está dizendo. Ei, Débora, levanta! Agora você que está do lado do Baraque, olha para ele e diga para ele, ei, Baraque, reaja! Ei, Baraque, reaja! Aleluia! Porque no cenário tem Débora, mas também tem Baraque. Aleluia! Ei, Baraque, não se acovarde. Não, aleluia! Ei, Débora, se levanta. O autor, ele é preciso em descrever. E eu quero falar de Débora nessa noite. É meio que voltado para as mulheres, mas vocês, homens, pegam aí a sua porção. E eu acho interessante que Samuel vai escrever. Débora, mulher. Vou separar aqui a mulher da profetisa. Se você que é mulher, você entende. Mulher tem que lavar, passar, cozinhar. Eu não passo não, mas tem gente que faz isso. Passa, cozinha, lava, arruma casa, cuida de filho, cuida de marido. Tem umas que trabalham fora, como eu. Aí você ainda tem os seus afazeres, louvado seja Deus da igreja. Nós carregamos nós temos uma carga grande. E naquele contexto ali do Antigo Testamento, o papel principal da mulher era cuidar da casa, procriar, servir ao marido, e algumas mulheres raramente desempenhavam um papel social. Débora é uma dessas poucas mulheres que desempenham esse papel. Só que no contexto de hoje, ninguém está livre de impedir, ninguém está livre de desenvolver um papel social na nossa sociedade. Então, ficando claro, louvado seja o nome do Senhor, essa posição, o fato de você ser mulher não te desqualifica para servir e atuar no reino. Porque tem aquelas linhas que diz que mulher não pode isso, que mulher não pode aquilo, mas para o meu Deus não existe sexo. Para o meu Deus existem pessoas, existem seres dispostos a, louvado seja Deus, servirem e atuarem na obra dele. Então, nada te desqualifica para você atuar no reino, fazendo o que Deus te chamou para fazer. É triste, porque tem gente que está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos e ainda não sabe aquilo. E outra coisa, não use como desculpa a sua família, o seu marido, o seu filho, a sua casa, os seus afazeres, para não exercer o seu ministério. Lucas 10, 38 em diante, vai falar de uma mulher que pega os seus afazeres e coloca na frente de servir ao mestre. Marta. Peguei essa palavra semana passada, retrasada, não lembro?
E o que eu acho interessante, Marta, ela está trabalhando dentro de casa, o Senhor entra. Eu fico imaginando, toda pessoa que chega na minha casa, eu quero servir de maneira esplêndida. Imagina o Senhor chegando na minha casa. Então eu entendo que Marta quer fazer o melhor, ela quer lavar, ela quer passar, ela quer cozinhar, ela quer. Só que Maria entende a dádiva de ter um mestre ao seu lado, aleluia. Maria entende, louvado seja o nome do Senhor, o quanto é raro e precioso a presença de Jesus. E ela prefere desfrutar da presença, louvado seja Deus, do que tentar fazer o que está fora do controle dela. Ela prefere assentar aos pés do mestre, aprender do mestre, ouvir o mestre, do que ficar para lá e para cá. E nesse contexto, você vai ver a casa de Marta provavelmente já está cheia nesse momento e o Senhor só destaca duas pessoas. Marta, que não senta para ouvir, e Maria, que senta para ouvir a Pedro. Quem é você aqui nessa noite? Você é a Marta preocupado com a luz, com o ar-condicionado, com o ventilador, com a música, com o violão, com a roupa da irmã, com a roupa do irmão? Ou você é Maria, sentada, com o ouvido atento àquilo que o Senhor tem para te ensinar, aquilo que tu tem para aprender na noite desse dia com o Senhor da tua vida e da tua alma? Aleluia! Então não use os seus afazeres, não use a sua casa, não use a sua família como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Outra característica é que ela é profetisa. O profeta, como vocês sabem, é alguém que transmite a mensagem de Deus. Ora para encorajar, ora para edificar, ora para orientar, ora para corrigir pessoas. E eu entendo que Débora devia ser uma mulher de muita confiança. Porque hoje em dia a gente sabe que está escasso esse ministério da profecia, mas tem aqueles que usam de profetada. É triste, mas o eis que te digo, como a gente costuma dizer, virou motivo de chacota, virou forma para atacar o outro irmão, virou forma para julgar a vida do outro irmão. Só que essa profecia ela é mais profunda do que isso. Débora era uma mulher que mesmo, louvado seja o nome do Senhor, casada com seus afazeres, com a sua responsabilidade enquanto dona de casa, ela ainda se comprometia com o seu chamado de julgar e profetizar sobre Israel. A Bíblia vai nos contar, louvado seja Deus, que ela usa a sua boca para profetizar. Eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, que ela não parava para difamar ninguém. Ela não vivia em fofoca, falando mal, maldizendo, amaldiçoando. Irmãos, é triste. Eu tenho essa cara de novinha, mas eu já estou doenta. E eu lembro que antigamente, até para pisar no altar, não podia. Eu lembro que eu criança, eu ia para a igreja, o altar era tão santo que não se podia pisar aqui. Hoje a gente entende que santo é muito além disso. Só que hoje estou usando esse altar para fazer o que bem entende. Só que hoje o Senhor, Ele quer chamar a minha e a tua atenção para dizer o seguinte: esse altar ainda é santo. Ele ainda tem compromisso com quem sobe nesse altar para pregar a verdade, para profetizar a verdade, quer queira ou quer deixe de ouvir. Oh, meu Deus do céu! Mas cadê aquele e aquela dispostos a pagar o preço para estar no altar como esse? Santo! Aleluia! Disposto para pregar a palavra da verdade. E Débora, ela se coloca nesse lugar. Você imagina o contexto, uma mulher com a sua fragilidade, porque não adianta, mulher não se compara a um homem nunca. Pode ser uma fisiculturista, pode ser a mulher que carrega, não sei.
nasceu com algo a mais, mas ela nunca vai se comparar aos homens. Eu não sei de onde tiraram isso. E ela, na sua fragilidade, ela está no meio daquele povo, ela se vê no meio de um contexto. Louvado seja Deus, e ela se coloca à disposição de trabalhar em prol do povo. Entende? Ela não está procurando glória para ela não está procurando bênção para a casa dela, ela não está procurando crescer na vida, subir de carro, puxar no saco do pastor, do patrão, do vizinho. Aleluia! Ela está preocupada com o compromisso que ela tem, com quem lhe deu o chamado, com o compromisso que ela tem de levar aquele povo, com o compromisso que ela tem de falar a verdade. E você tem usado a sua boca para quê? Irmãos, você tem usado a sua boca para quê? Mãe é danado para espezinhar filho. Tem umas que orou tanto para o filho vir e agora fica maldizendo a criança. A casa ficou grande demais para arrumar, agora a gente reclama. Mas quando era um cômodo só, a gente vivia pedindo para Deus aumentar. Tem muita conta para pagar, mas quando tu também não tinha nada, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha internet, não tinha nada, você também reclamava, entende? Porque murmuração também é pecado. Tem gente que está aqui, mas empresta a boca para xingar. Aqui não acontece não, né? Só lá em Nova Iguaçu. Tem gente que está aqui, mas está jogando piada nas redes sociais. Usa sua boca para profetizar. Aleluia! Usa sua boca para abençoar. Para que você tem usado a sua boca? Livro de Provérbios 18, 21. Vai dizer assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Usa a sua boca para profetizar. Neste tempo difícil, esse tempo que nós estamos vivendo, tempo em que, ao mesmo tempo que todo mundo é crente, o evangelho na boca de muitos virou uma chocarrice. Meu marido fica assim, meu marido não é crente. Ainda não. Mas ele tem mais temor do que muito crente. Aí ele fala assim, por que tem um monte de igreja com nome diferente? Aí eu tento, respiro e falo, né? Eu acho que... Aí eu falo assim, é porque ninguém quer viver debaixo do jugo de ninguém, todo mundo quer mandar. Às vezes numa mesma rua tem 10, 15, 20, 30 igrejas. Porque eu não me dou mais bem com o pastor, não aceito a autoridade dele, então vou lá e abro a minha própria igreja, e assim vai indo, vai indo, vai indo. Quem dera se fosse de fato propagação do reino. Sabe por quê? Eu aprendi. Por isso é bom a gente sentar para aprender como Marco. Que uma igreja, ela não pode ficar, ela não serve só para mim e para você que está aqui dentro. Essa igreja, ela é para fora. E a igreja, ela tem que ter autoridade de onde ela está, ela mudar o cenário do bairro em que ela reside. Meu Deus do céu, aonde a igreja está, o tráfico não pode dominar. Aonde a igreja está, a idolatria não pode dominar. Aonde a igreja está, a pedofilia, a prostituição não pode dominar. Aleluia! Mas e agora que a igreja abre, tem um centro do lado, outro centro do outro, porque não se tem mais autoridade ao subir nesse altar e ao pregar a palavra de Deus? Altares comprometidos com aquilo que estão proferindo. Eu não vim aqui para bater em ninguém, mas esse é o contexto em que nós estamos vivendo. Pastores que já casaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e que autoridade ele vai ter de liberar uma palavra para você aqui? Gente que sai daqui e vai para a boca de fumo, usar droga, porque essa é a realidade do que nós estamos vivendo hoje. E onde é que essa igreja terá autoridade? Mas eu sei que se o Senhor ministra essa palavra no dia de hoje, nessa casa, é porque aqui tem alguém compromissado, aleluia, com a verdade, compromissado com o reino,
compromissado, aleluia, em propagar esta palavra, em levar esse evangelho, em dizimar o inferno e povoar o céu. Porque se a minha carreira e a tua, espiritualmente falando, não serve para isso, não serve para nada. Porque eu não estou aqui para melhorar a vida do meu marido. Eu até achei uma época que era. Eu não estou aqui para mudar de vida. Eu até achei uma época que era. Ah, não, vou virar crente, eu vou fazer igual agora. O pessoal cobra 10, 20, 15, 30 mil para pregar, o outro faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente cai até na asneira de pensar essas coisas. Mas, ei, nós estamos aqui porque alguém morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou para me salvar, para te salvar. Eu estava perdida, você também. Aleluia! E nós merecíamos a morte, o inferno, mas ele foi lá, resgatou-nos. Estamos aqui por causa dessa verdade. Eu estou aqui por causa de você. Você está aqui por causa de mim. Eu estou aqui por causa do viciado, da prostituta, do adúltero. Eu estou aqui por causa do corrupto. Louvado seja o nome do Senhor. Do órfão, da viúva. É por isso que estamos aqui. Eu estou aqui porque a trombeta vai tocar. Aí, alguém vai pedir conta da minha e da tua mão, nem estava aqui, mas o Senhor levou para esse caminho. Aí alguém vai falar, me mostra as suas obras. Aí tu vai dizer assim, mas eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta. Ele vai falar, não estou falando frequência, eu estou dizendo obra. Mas eu usava saia no pé. Ele vai falar, não estou falando de doutrina de homens, eu estou dizendo obras. Mas eu cantava peça no Ministério de Louvor, eu era convidada, eu pregava. Ele vai falar, cadê as suas obras? E quando estendermos as mãos e não tivermos nada para apresentar, afasta de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Pararam de pregar essa verdade. E aí, alguém fica sentado aí, ouvindo a asneira daqui, e iludido, achando que vai para um céu que não existe. Morar com Cristo que não é o mesmo que eu conheço. Ele é santo e tem compromisso com a verdade. Ele não muda os seus princípios por causa de mim, por causa de você. Irmãos, isso não estava aqui, mas o Senhor está falando isso ao meu coração. Aí você diz, é fácil para você dizer, não, tu não me conhece, tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que eu tenho que negar, tu não sabe como eu tenho que espizinhar a minha carne todo dia, toda hora. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Ou tu se torna uma Débora disposta a ir para a guerra, ou um Baraque covarde, dizendo que se ninguém for, ele não vai. Você se torna um capitão inimigo, disposto a exterminar todo mundo que está no caminho, ou uma Jael que nem estava na história e tem a honra que era para ser de um homem que Deus profetizou que seria dele. É hora de escolher um lado. Tem gente que está no meio do caminho, tem gente que está em cima do muro, tem gente que ainda não conseguiu decidir se serve a Deus ou se serve ao diabo. Isso não estava aqui, não. Da mesma fonte, eles voltando a falar de profetizar, não pode sair duas fontes de uma mesma fonte, não pode jorrar dois tipos de água. Canta, mas ofende. Ora, mas amaldiçoa. Prega, mas machuca, fere. Diz que ama, mas não consegue liberar perdão. Mas que assim, como Isaías, nossos lábios sejam tocados nessa noite. Por uma brasa viva do altar. E toda a iniquidade seja tirada de nós. E nossos pecados sejam perdoados nessa noite.
Porque ninguém está isento disso. Aleluia. E nós possamos dizer com verdade: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer isso nessa noite? Eis-me aqui, envia-me a mim. Declare isso com verdade: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas só há uma forma de ser enviado: depois das nossas iniquidades serem perdoadas. Aleluia. E aí, ele continua dizendo: julgava Israel naquele tempo. Eu e você não vamos julgar uma nação. Eu não tenho pretensão de ser juíza, de fazer direito. Como Débora, a Bíblia nos conta que ela sentava-se debaixo de uma palmeira e ali os filhos de Israel subiam até ela, como eu já disse. Isso é bonito demais, porque, como eu já disse, em meio ao caos, Deus levanta Débora para orientar e para guiar os filhos de Israel. Alguém em tua vida, alguém ao teu redor, ou alguém que Deus vai trazer. Porque Deus não nos prepara e não nos manda uma palavra como essa para a gente guardar no bolso e ir embora, não. Ele nos manda uma palavra como essa porque nós vamos viver uma situação como essa e precisamos estar preparados. Então se prepare, porque os filhos de Israel começarão a ir até você. Os filhos de Israel começarão a te pedir conselhos e você tem que estar preparado para os aconselhar. Quando falamos de julgar, a gente já pensa logo naquele cenário de um julgamento, né, de um tribunal. Juiz, advogado de defesa de um lado, advogado de acusação do outro, ambos apresentam suas provas, o juiz analisa e bate o martelo e dá ali a sentença do réu ou da ré. Não que Débora não tivesse viver esse tipo de situação, mas quanto a nós, é algo mais íntimo, é algo mais espiritual. Se alguém tem intenção de fazer direito e ser juiz, seja abençoado em nome de Jesus e peça orientação a Deus. Mas quanto a nós é algo mais espiritual, porque não cabe a nós condenar ninguém. Nós podemos julgar uma situação com cautela, dentro dos parâmetros. Em Mateus, do 7 ao 5, 7 do 1 ao 5, a palavra do Senhor nos ensina a não julgar hipocritamente. Ou seja, não julgar, não apontar alguém, não condenar por um pecado que às vezes a gente pratica. Hipocrisia, né? Julgamento, hipócrita e condenar as pessoas o pecado das pessoas. Mas nós podemos e devemos julgar de forma justa, avaliando situações e pessoas, discernindo o que é bom ou mal, agindo com retidão e motivação correta, como ao reprovar as obras das trevas. Esse é o nosso papel. Julgando para a edificação, avaliar o objetivo, aconselhar, abençoar, proteger, não para condenar ou julgar com maldade. Julgar falsas doutrinas. A Bíblia nos orienta a provar se o Espírito são de Deus, o que requer julgamento para discernir o certo do errado, edificar falsos mestres e regentes. E como conseguimos isso? De não Espírito Santo de Deus. De não Espírito Santo, o dom do discernimento. Lendo atentamente, estudando a palavra do Senhor, orando antes de tomar qualquer decisão ou atitude. João 7,24 vai dizer assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
temos que entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano que Ele tem para as nossas vidas. Como nos encaixamos nesse trajeto? Como Débora? Como Jael? Como um Baraque posicionado, mas nunca como um Baraque covarde. Eu quero que você diga para o seu irmão assim, levanta. Deus conta contigo. Vira para o outro lado e diz para ele, ei, levanta, Deus conta contigo. Você recebe isso nessa noite? Você toca ser instrumento de Deus nessa noite? Aleluia. Débora manda chamar Baraque. Eu gosto disso aqui. Aleluia. Por mais corajosa que ela fosse, Débora das minhas. Pessoa não é brava. Quando jogar na barca, eu sou brava. Débora manda chamar Baraque. Débora é uma mulher corajosa. Débora é uma mulher de atitude. Senão ela não estava ali como líder e juíza de Israel. Porque a gente pode ser mulher feminina, mas tem posição. Você não precisa ser feminista, você não precisa se colocar no lugar do homem, você não precisa disso. Então, a Débora não entendia qual era o seu papel. Deus chama ela para julgar e profetizar para Israel. Eu não chamo ela para guerrear. Eu não chamo ela para espada. Não. Ela entende? Eu não chamo ela como capitã de guerra. Ela entende? Manda chamar Baraque. Louvado seja o nome do Senhor. Numa época em que o feminismo tenta adentrar pelas portas das nossas igrejas, pelos nossos lares. Como eu já disse, a mulher nunca vai ser como homem, e o homem também não vai ser como mulher. Órgãos que os homens têm, nós não temos. Órgãos que eles têm, que nós temos, eles nunca terão. É uma bobeirada, uma palhaçada que estão inventando os nomes, um negócio, mas que nunca vai definir uma mulher como homem, um homem como mulher, e ponto, acabou. Eu tinha uma pastora, ela foi embora para Brasília. Ela falava assim, Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Pronto. E isso é pronto. Acabou. Eu não vou entrar nesse contexto, isso é assunto de outro dia. Mas pegar a casa é para o homem. Sustentar a casa é para o homem. Proteger o lar é para o homem. A gente não tem a força do homem e nunca terá. E a mulher tem o seu papel de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, do marido, mesmo com o seu posicionamento. Que não impede o marido de ajudar a mulher de ajudar o homem. A gente entende tudo isso. Mas feminismo, nunca. E machismo também não. Nem? A guerra não era para ela, a guerra era para ele. E ela entendia isso. Porque ela recebeu um recado do céu. A espada era para ele, não era para ela. Débora profetiza, Baraque luta. Débora profetiza da palmeira, Baraque contra Císera na guerra. Aí no versículo 6 e 7, ela vai dizer, assim, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinã, de Guedes, da Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei nas suas mãos. Deus dá uma ordem para Baraque. Deus assegura a Baraque de que ele seria com ele e de que a vitória estaria nas mãos dele. Mas isso não foi suficiente. Aí, a gente pode até julgar, porque eu acho um absurdo. Mas e quando Deus fala com a gente também não dá ouvido? Quando Deus coloca um ofício nas nossas mãos e a gente não coloca em prática? Tanta gente com uma voz linda para adorar ao Senhor e não o faz por vergonha, por timidez ou porque diz que não vai servir ao homem. Tanta gente com um talento para ensinar e não faz porque não quer ter o trabalho de estudar, de se negar, eu sei que dá trabalho esse negócio, não é fácil não. Mas também não quer fazer. Então, é muito fácil a gente bater
em alguém e julgar alguém porque não fez. Então por que é que você não faz? Por que é que eu não faço? Irmãos, eu estou com 41 anos. Eu lembro que, desde que eu me entendo como gente, o Senhor usava alguém para mim e dizia: eu tenho uma obra contigo. Eu tenho uma obra contigo. Tá certo que falaram que eu ia cantar e gravar CD, eu nunca gravei. Falaram que eu ia louvar o nome do Senhor, fazer algumas coisas que eu nunca fiz. Mas uma coisa é certa, eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus tem e tinha uma obra comigo. Mas e aí que eu quis dar uma volta no mundo? E aí que eu não queria o servir? E aí que eu queria aproveitar os prazeres do mundo? Hoje é o maior arrependimento da minha alma, é não ter dado ouvido ao Senhor lá atrás. Porque se eu vivo promessas que o Senhor fez a mim lá atrás, imagina se eu tivesse dado ouvido ao que Ele falou para mim. Eu não precisava ter sofrido tanto, Patrícia. Eu não precisava ter sofrido tanto, pastor. Ter batido tanta cabeça. Ter sofrido tanta humilhação. Simplesmente se eu desse ouvido à voz do meu Senhor. E tem uns jovens aqui nessa noite. E eu quero liberar uma palavra para você. Ouça a voz do teu Senhor. Enquanto ainda é jovem. Porque tem gente que diz assim: depois a oportunidade volta. Tem oportunidade que nunca mais ela volta. Tem oportunidade que nunca mais ela volta. Tem coisas que se quebram na nossa vida que não dá para remontar depois. Algumas coisas o Senhor não permitiu acontecer na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Mas eu poderia ter tido uma vida muito mais fácil. Eu poderia ter tido uma vida melhor. Eu poderia ter tido uma vida santa. Simplesmente se eu ouvisse a voz do Senhor. Então, Baraque, ele não dá ouvido a essa voz. Ou melhor, ele dá ouvido, mas não dá ouvido totalmente. Ele não tem a confiança total no Senhor. Se Deus te mandou ir, crente, vai. Se Deus te mandou falar, fala. Se Deus te mandou fazer, faça. Só não faça se Ele não mandou, porque aí tu vai pagar preço. Mas não vai pagar preço porque Ele é um Deus ruim, cruel. É porque toda ação tem uma reação. Tudo tem consequência. Eu já peguei gente e botei para morar na minha casa que eu passei prova. Não era para botar. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar de favor na casa dos outros. Comi o pão que o diabo amassou. Não era para ter saído da casa da minha mãe. Eu vou falar, foi o diabo? Não, foi a minha atitude. Mas o Senhor queria ter me livrado disso tudo. Mas eu não dei ouvido. E assim são outras coisas da nossa vida. Baraque vai dizer para Débora: eu só vou se tu for. Se tu não for, eu não vou. Quando Deus manda, Ele garante. Mas se recuarmos e não obedecermos à voz do Senhor, nós deixaremos de viver coisas extraordinárias com Deus. Eu vou parar aqui, vou falar só um exemplo que eu lembrei essa semana. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, na casa da eu morava aqui na Vila Tiradentes. Já tem mais de 20 anos que eu não moro aqui em São João, mas eu morava aqui na Vila Tiradentes, na rua Dona Alice 170. E meu quintal, um quintal muito grande, cheio de parente e tal. E a minha casa era nos fundos do quintal, Wanderson lembra, colado com galinheiro, com chiqueiro, com um lixão onde todo mundo tacava fogo. E todo mundo, e as outras casas eram no alto. Aí todo mundo tinha uma casa legal, uma casa bacana, tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha sapato. Lá em casa não tinha, não. A gente era os paupérrimos da família. A gente só comia se alguém desse, só vestia se alguém desse. Era assim que a gente vivia. Mas a minha mãe é uma serva do Senhor e sempre foi. Minha mãe é uma pastora, ela tem uma igreja. E a minha mãe nunca deixou de orar. Nunca deixou de crer. E eu lembro que ela abriu um ponto de pregação na nossa casa.
E esses dias o Senhor estava me lembrando isso, e eu contei como testemunho para uma pessoa. E quando a gente fala de viver o extraordinário, vai além disso, mas é só para vocês entenderem que o Senhor, Ele fala e Ele faz. E aí eu estava na minha casa, aí eu lembro que chegou uma jovem, e ela olhou para minha cara e falou assim, entregou várias coisas para mim, mas ela falou assim para mim, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter para escolher, você vai ter para dar. Dentro de mim, igual Ana, ri, porque infelizmente o contexto era terrível. Aí ela falava assim, ó, eu vejo você de frente de um guarda-roupa e você puxando o guarda-roupa assim, escolhendo a roupa que você quiser vestir. Passou-se o tempo, eu devia ter uns 13 anos. Quando foi uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu estava me arrumando para ir para o culto, pastora. Passou, esqueci. Fui lá, fui embora, rodei, fui para o mundo, voltei para Jesus, casei. Aí, eu tô me arrumando para ir para o culto, na minha igreja. Quando eu meti a mão no meu guarda-roupa, e não foi nem eu que comprei, foi meu marido, eu nunca compraria um guarda-roupa de correr, mas a promessa ela tem que se cumprir. Quando eu puxei a porta do guarda-roupa, o Espírito Santo falou no meu ouvido, eu não disse para você que você teria para escolher? E aí, né, claro, a gente chora, a gente grita, esperneia, se arrepende, Senhor me perdoa. Mas o que eu quero dizer é que se nesse mínimo o Senhor teve um cuidado, você imagina quando a gente se posiciona de fato para fazer a vontade do Senhor. As coisas extraordinárias que Ele pode fazer por mim e que Ele pode fazer por você. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho um marido, aleluia, mas sabe qual era a palavra que tinha sobre a minha vida? Ela não vai prestar para nada, ela vai ser prostituta. Eu tenho 3 irmãos, Daniel, Leandro e Gabriel, eles diziam assim, ó, aqueles ali vão ser bandidos, louvado seja o nome do Senhor, porque minha mãe era pobre, meu padrasto, só Jesus na causa. Aí eles falavam que tudo de ruim ia acontecer. Hoje o Leandro é pastor da casa do Senhor, o Daniel é evangelista na casa do Senhor, o Gabriel é diácono na casa do Senhor, casado, suas casas, seus carros, empresários. Eles estão com 4 lojas. Porque o Deus que promete, Ele cumpre. Porque quando a minha mãe, o meu irmão caçula nasceu de 7 meses, ele não andava, ele não falava, ele não engateava, ele não chorava, ele não esboçava emoção, porque ele nasceu com um problema. A minha mãe, meu irmão, tinha 6 meses de idade, louvado seja o nome do Senhor. Alguém virou para minha mãe e falou assim, ó, amaldiçoa esse teu Deus, sabe por quê? O teu filho está igual um bicho dentro de casa, vegetando. A resposta da minha mãe foi subir o Monte Horebe de segunda a segunda em campanha. Porque ela tinha uma igreja para inaugurar na rua Laura Arruda, aqui na Vila Tiradentes. Sempre se passou 6 meses depois. Isso foi no Ano Novo, porque ela foi dar feliz Ano Novo para uma tia minha que era espírita. Quando foi em junho, a igreja inaugurou, Gabriel andou. 1 ano depois, essa minha tia tinha um filho, homem, já adulto. Ele brincando, normal, já era pai, já era adulto. Ele cai, se estremelica, cai, só que ele era muito brincalhão, achamos até que ele estava de brincadeira. Não, ele estava tendo um treco mesmo. Foi parar no hospital. Ele ficou no estado vegetativo durante alguns meses antes de morrer, igual o meu irmão ficava. Estou falando isso para te amedrontar, não. Estou falando isso para te dar certeza do Deus que você serve. E eu podia ficar aqui durante horas contando experiências que a minha casa, que a minha família viveu com Deus. Porque se uma coisa eu tenho certeza nessa vida, eu não tenho certeza se eu chego até ali e vou embora para casa, mas eu tenho certeza que o Deus que está aqui nesta noite, se Ele te mandar ir, se Ele te mandar fazer, ainda que queiram te matar, Ele garante. A Baraque se acovarda. E por isso é liberada uma segunda profecia para ele, pela mesma que dá a primeira profecia. Então, vai acontecer o seguinte:
Eu vou contigo, porque ela está pronta, isso é lindo. Ela nem titubeia, ela nem pergunta assim, eu vou perguntar para Lapidotes. Parece meio eu que eu tomo uma atitude assim. Quando eu vejo, Robson, mas tu já até foi. Robson, eu estou aqui já. Ela nem pergunta, ela nem fala que vai perguntar. Mas ela já disse, tá bom, eu vou contigo. Mas a honra tu não terás. Aí, pastor, eu me peguei em casa pensando. Ele pegou na espada. Ele morreu, ele lutou. Correu o risco de morrer. Porque ele teve que guerrear a guerra do mesmo jeito. Ele teve que encarar o exército do mesmo jeito. Ele teve que estar diante daqueles carros do mesmo jeito. Só que a honra de vencer aquela guerra, de matar aquele capitão, ele não teve. E o Senhor ainda diz mais, na mão de uma mulher. E para alguém isso é vergonhoso. Darei Cícero. Baraque vai pegar a espada, vai lutar, vai guerrear. Deus vai ser com ele, ele vai avante naquele exército. Mas honra ele não tem. O ápice daquela guerra, ele não vive. Eu não sei quanto tempo tu é crente. Eu não sei o que Deus mandou você fazer. Eu não sei qual é a promessa que tu carrega, eu sei da minha. O que eu sei é que se tu duvidar, honra tu não terá. Posso te dar um conselho? Não ouve a mim, não ouve a palavra do Senhor. Tira a dúvida do teu coração. Creia naquilo que o Senhor te prometeu. Olhar para o cenário não vai adiantar. Porque se eu parar para olhar, se eu parasse lá atrás para olhar, eu não dava um passo adiante. Aí, o texto continua e diz assim, e Débora se levantou. Eu achei isso aqui lindo. A pastora falou assim, não tem tema não. Mas eu falei assim, mas essa palavra é toda o tema. Eu até lembrei de outras que o Senhor manda alguém levantar, mas essa palavra queimou tanto, ardeu tanto no meu coração. E eu tinha até um esboço pronto, que eu já preguei uns anos atrás sobre essa palavra, mas o Senhor me fez sentar e estudar e ler essa palavra novamente. Tem coisa que dá para fazer sentado. Dá para assistir culto sentado. Dá para comer sentado. Tem coisa que dá para fazer deitado. Eu amo deitar, ver série, ler, comer. Só que, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que sentada debaixo da palmeira, Débora julgava e liderava. E profetizava sobre os filhos de Israel. Mas quando se trata de enfrentar o inimigo, tem que estar de pé. Aleluia! Quando se trata de enfrentar o inimigo da minha alma e da tua alma, ei, tu tem que se levantar, se colocar de pé, se posicionar. Porque aquele que te chamou vai à tua frente. Não dá para guerrear sentado. Não dá para guerrear deitado. Não dá para ficar prostrado a vida inteira. Ei, levanta. Ei, levanta. Aleluia. Ei, levanta. O meu sonho é fazer uma faculdade. Não está fazendo por quê? O meu sonho é um emprego melhor. Como que tu vai arrumar um emprego melhor se tu não tem nenhum segundo grau? Se tu não tem nem o primário? Como tu vai arrumar um emprego melhor se tu não tem nenhum curso técnico? E eu não digo isso para te menosprezar. Eu digo que quanto mais é dado, mais é cobrado. A minha cunhada, eu vivia chorando, não, eu não canto mais faxina. Eu terminei na minha vida. Eu falei, faxina para mim não dá.
Aí Deus me jogou numa outra área, mas eu falei, faxina pra mim não dá. Aí ela se lamentando. Não, porque faxina. Eu falei, tá, quando que tu vai voltar a estudar? Eu sou meio assim, sabe, pessoal? Por isso que Deus diz às pessoas que Deus me chamou por conta disso. Eu sou meio as respostas assim. Aí, mas tu nunca vai arrumar um emprego melhor. Não tem nem um segundo grau. Vai arrumar qual emprego? Na faxina ela ainda ganha bem. Porque, né, uma faxina aí, tem gente que ganha R$200 uma faxina. Eu não nasci pra coisa mesmo. Ela ganha mais que eu, que trabalho no escritório no ar-condicionado. Mas tudo bem. Aí, eu falei pra ela, tu nunca vai arrumar um emprego bom. Vai estudar. Vai fazer curso. Aí agora ela tomou tendência, está estudando lá, fazendo curso, que agora ela decidiu que vai mudar de fase, mas esperou 45 anos para isso. Levanta e toma uma atitude dentro da tua vida. Dentro dessa situação que você está vivendo. Aí eu não aguento mais viver determinada situação, mas tu não fez nada para mudar. Eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela. Embora às vezes o problema nem é ele, é ela, é a gente mesmo, né? Porque eu vivi isso, eu achava que o problema era o Robson, até que Deus me colocou no espelho assim e disse, o problema é você. Porque ele não é crente, tu que é crente está fazendo tudo errado. Rapidinho, pastora. Eu parei de dizer que o problema era ele. Quando se trata de enfrentar o inimigo, tu tem que estar de pé. Não dá para guerrear sentado. Olha essa situação. De um lado a gente tem o capitão Císera, 900 carros de ferro e um exército imponente. Do outro lado a gente tem um Baraque covarde. 10 mil homens catados ali, tinha nem entrosamento na guerra. Débora, juíza e profetiza, ali como voz de comando, que a espada ela não ia pegar, mas carregando uma promessa. O exército inimigo assusta, faz barulho. Se carro hoje é barulhento, imagina naquela época 900 carros de ferro, ferro batendo em ferro, devia ser um barulho infernal. É numeroso, é um exército habilidoso, é um exército armado. Mas o exército de Débora e Baraque não tem as mesmas armas, mas tem um trunfo. A promessa e o dono da promessa, que vai como general à frente daquela batalha. Aí tu para imaginar aí o teu cenário. De um lado o inimigo da tua alma, criando ciladas, enviando setas, armando laços, ciladas, fazendo barulho para fazer com que você desista. Do outro tem você, triste, com medo, temendo, não vou fazer a obra senão eu pago o preço. Aleluia, deitada, sentada, sem armas para lutar. Mas até hoje, até agora...